Portanto, a nossa convidada é a doutora Elsa Nunes, médica dentista com diferenciação em reabilitação oral no grupo Trofa Saúde, Hospital de Espinho, a quem agradeço por estar aqui. Muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada eu, Alexandre, e quero agradecer também ao grupo Trofa Saúde e ao Porto Canal por o convite. Desde já, o tema que vamos abordar é a minha área de especialização, sem dúvida, as coroas dentárias. Posso fazer uma pequena abordagem do que é a coroa dentária? Com certeza, começávamos logo por explicar o que são coroas dentárias, não é? Exatamente. As coroas dentárias é o que nós vemos, o que é a parte visível do dente. A outra parte, o dente é dividida em duas partes, a parte da coroa e a parte da raiz. A raiz encontra-se submersa na gengiva e ancorada ao osso, e a coroa é o que nós vemos. Quando a nossa coroa dentária começa a sofrer algumas fraturas, como a Alexandra explicou aí muito bem no início do programa, que vai evitar de alguma forma a perda dessa peça dentária, nós temos a solução de peças protéticas, peças essas realizadas em cerâmicas e as chamadas coroas, que antigamente eram chamadas pivôs. E quais são os motivos que nos levam a colocar as coroas dentárias? Olha, os motivos passam por restaurações tensas, fraturas. Quando há uma fratura também da coroa e nós não conseguimos, com resina composta, fazer a reabilitação dessa mesma coroa, porque a resina é um material que não é tão duro como uma cerâmica, então vai condicionar o remanescente dentário e ao longo do tempo pode haver cada vez mais fraturas nessa resina e levar à perda do dente, e aí a solução será um implante. Se colocarmos antecipadamente uma coroa dentária, evitamos essas situações. Dentes também que a estética está comprometida, como dentes que são conoides, que são dentes mais pequenos e mais pontiagudos, e também situações em que a estética ao longo do tempo foi sendo comprometida. Pessoas que foram submetidas a várias restaurações, perderam alguma estrutura dentária e neste momento não se sentem confortáveis e a autoestima começa a ficar afetada. Claro, portanto pode funcionar como reabilitação oral, mas também como uma questão de estética, sem dúvida, não é? Sem dúvida. E existem diferentes tipos de coroas também? Existem. Nós temos, consoante a situação em si, nós fazemos a avaliação e conforme a estrutura dentária que temos, nós fazemos ou as coroas ou as facetas. As coroas abraça todo o dente, a faceta é colada na superfície dentária. Isso requer algum desgaste do dente, por exemplo, sim, para colocar elas. as facetas? Sim, Alexandra. E as coroas também? Sim, Alexandra. Todas elas nós acabamos por fazer um preparo dentário, porque é uma peça que nós vamos encaixar e quando nós encaixamos temos que efetivamente preparar o dente ou à volta ou a parte da superfície, a parte da frente do dente, para conseguirmos depois cimentar a peça dentária. Portanto, acontece no momento da consulta, portanto, dizer a um paciente agora é a altura de pensar em colocar uma coroa para mais tarde não ter, por exemplo, de avançar para um implante dentário. Exatamente. Não é? Como forma de prevenção até. Exatamente. Muitas vezes a situação das coroas dentárias, muitas vezes é o facto de ser dispendioso e as pessoas preferem fazerem as resinas compostas, mas a longo prazo percebem que essa resina composta, de ser alterada tantas vezes e muitas vezes já é infragengival, nós já não temos solução muitas vezes para reabilitar o dente e é aí que cai no implante. Se tivéssemos feito previamente uma prevenção, evitávamos a situação do implante. Portanto, e um implante dentário é muito mais caro, digamos assim, sem dúvida, do que uma coroa dentária. Exatamente. Muitas vezes nós prevenimos face a essa situação. Um implante acaba por ser o dobro do valor de uma coroa dentária. E como é que, Sra. Doutora, se fixa a coroa dentária àquele resto de dente que ainda fica ali, à raiz, não é? Que é a raiz natural do dente. Nós fazemos um protocolo de cimentação e usamos um cimento que vai permitir que haja essa adesão, assim como adesivos, como um jacto, para preparar o dente. Fazemos um jacto de óxido de alumínio, preparamos o dente, que vai criar microporosidades, depois utilizamos um ácido adesivo e colocamos um cimento entre a peça e o dente, e aí garantimos a adesão da peça ao nosso substrato, que é o dente.
Quantas sessões são necessárias para ficar concluído todo o procedimento? Olha, Alexandra, é variável, depende do paciente para paciente. Há situações, eu já tive situações que em 3 consultas tive o caso resolvido e tenho outras que preciso do dobro das consultas. Isso é variável. Depende também do trabalho do laboratório. O laboratório é o nosso maior aliado. Desde já quero dar os parabéns a toda a equipa que trabalha connosco, os nossos colegas protésicos, porque são eles, nós damos a cara, mas são eles que confeccionam as peças por trás. E muitas vezes uma impressão que não seja tão bem definida implica que eles não consigam efetivamente realizar o trabalho em condições e aí temos de repetir. Por isso há condições que são alheias a nós, que nós não conseguimos dar uma previsibilidade de quantas consultas conseguimos realizar. Há uma estimativa, mas conforme as imprevisibilidades aumenta e o importante é que a peça fique muito bem adaptada. Claro. E é possível desenvolver uma cárie na coroa? Se não estiver bem adaptada à coroa, sim, uma cárie radicular. Sim, se houver um espaço entre a coroa e a raiz, pode haver aí acumulação de bactérias e provocar uma cárie. Mas a utilização da escova de dentes, a higiene, deve ser normal, sem dúvida, como as peças dentárias Sim, naturais? é igual. Uma coroa dentária é a substituição da nossa coroa. Então, tem que haver passagem de fio dentário, tem que haver escovilhão, uma boa higiene, tem que haver a escovagem diária, que nós aconselhamos, e os bochechos com elixires. Todas as pessoas que fazem este tipo de tratamentos têm um acompanhamento da nossa parte e recomendações de higiene dentária que nós também educamos com este tipo de tratamentos. Muitas vezes as pessoas não estão educadas face à higiene oral. E com este tipo de tratamento há uma consciência maior e começa-se a ter um cuidado muito maior, claro, porque tudo o que é bonito nós cuidamos. E quando nós não nos sentimos bem, a autoestima fica um bocadinho aquém e menosprezamos um bocadinho, claro, a nossa saúde oral. E quando temos coroas e facetas, nós temos um sucesso e uma mudança relativamente à higiene do paciente, posso lhe dizer 90%. Claro. Imagino que lhe perguntam também muitas vezes qual é a durabilidade da coroa, não é? Também é o investimento, não é? Isso também significa, também tem a sua importância. Claro, Alexandra. É como nós dizemos, efetivamente não conseguimos dar garantias de durabilidade. Isso tudo depende de hábitos parafuncionais. Se eu tenho um paciente que vai meter coroas e a seguir vai-me abrir caricas, não é? Vai-me danificar a coroa. Se efetivamente é um paciente que é bruxómano, o que é bruxómano arranja os dentes, há contactos ali prematuros e não usa uma goteira para proteger as peças que foram, também podem danificar. Há todo um cuidado que se deve ter e que nós alertamos face à colocação das coroas e se o paciente tiver esses cuidados, temos uma durabilidade. Eu tenho pacientes que já vi com coroas em boca há mais de 20 anos. Muito bem. Sra. Doutora, teve a amabilidade de nos trazer algumas fotografias com casos de antes, durante e depois, sim, imagino eu, vamos aqui avaliar e vamos então seguir para a primeira imagem e perceber então este paciente. O que é que temos aqui? Este paciente é um paciente que no passado já fez tratamento com implantes, mas teve um problema nas parótidas e como teve esse problema, ele queria uma reabilitação que lhe desse mais conforto, mais estética e mais função, porque ele não tinha dentes posteriores. E isso, sem dúvida, afetava-o tanto na função como na parte estética. E então, o que é que nós lhe propusemos? Fazer-lhe um encerramento diagnóstico. O que é um encerramento diagnóstico? É como eu costumo dizer aos meus pacientes de uma forma muito simples, nós temos um terreno, compramos um terreno, entretanto precisamos construir uma casa e é preciso um projeto para construir essa casa. Ok, o meu terreno é os dentes do paciente, eu tenho os dentes do paciente, entretanto vou construir o projeto através destes dentes, no qual eu tiro uma impressão, essa impressão vai para o laboratório, exatamente como estamos a ver ali. Hoje em dia a tecnologia já nos ajuda bastante porque antigamente era feita de uma forma analógica, hoje é de uma forma digital. Os nossos protésicos conseguem meter esta imagem através de um scanner no computador e fazem uma maquete da simulação como ficará os dentes do paciente. Perante este encerramento diagnóstico, nós fazemos, tenho aqui o caso também,
como podem ver. Exemplo, não é? Um exemplo. Portanto, a pessoa vai conseguir ver e perceber como é que vai ficar o resultado final. Exatamente, o objetivo é mesmo esse. É nós ensaiarmos para ver o resultado final. Entretanto, depois com esta muralha, metemos aqui uma resina acrílica, levamos à boca do paciente e o paciente consegue ter uma previsibilidade de como ficará. Eu acho que temos a seguir a imagem do paciente. Exatamente. E este é o resultado final. E este é o resultado final. Este é o resultado com o mock-up e o resultado final do paciente. Aqui tenho uma paciente que pretendia melhorar a sua estética, não gostava da coloração, não gostava da forma dos dentes e queria um sorriso, queria uma coroa dentária maior, um sorriso mais amplo, e daí nós termos feito uma simulação. Aqui é o dente no estado natural. E é possível combinar coroas e facetas? É. Aqui fazemos a simulação, mas neste caso, como esta paciente tinha o dente todo íntegro, não havia necessidade de estarmos a fazer coroas. Claro. Neste caso, fizemos só desgastes seletivos na parte vestibular dos dentes e fizemos a cimentação das facetas. Mas dá perfeitamente para nós fazermos essa conjugação, sem dúvida. Dentes que estejam muito danificados, nós fazemos as coroas. Dentes que estejam bons, para manter a estrutura dentária, nós fazemos as facetas. Claro. Neste caso, Sra. Doutora? Neste caso, era a paciente anterior que, efetivamente, depois da colocação das facetas, conseguimos ver a translucidez e conseguimos ver a adaptação das coroas na margem, em toda a margem, e como ficou o resultado final. Há um cuidado maior também dos portugueses com a sua saúde oral? Ou ainda estamos um bocadinho aquém desse cuidado que devíamos ter com os nossos dentes, no geral? Olha, é uma pergunta pertinente que me faz. Eu acho que tem vindo a melhorar, sem dúvida, mas a saúde oral no nosso país é dispendiosa. Claro. Porque nós não temos os hospitais e o SNS não consegue dar resposta às solicitações que têm. Então as pessoas, face aos vencimentos que o nosso país tem, é uma área que fica um bocadinho aquém. E daí as pessoas protelam um bocadinho, só em instâncias de dor é que nos procuram. E depois dizem que os tratamentos são muito caros, sem dúvida, porque quando vêm já é no limite. E como é no limite, já têm imensas coisas para fazerem. E depois, claro, torna-se dispendioso, porque foi o protelar de situações. Claro. Deu-nos aqui uma informação importante. Portanto, quando vamos ao médico dentista já com dor, já estamos a fazer algo errado, não é? Sem dúvida. Devemos sempre prevenir, ir ao médico dentista pelo menos de 6 em 6 meses, no máximo uma vez por ano, para tentar prevenir algumas situações, seria o ideal. Nós, em todos os nossos pacientes, no Grupo Trofa Saúde, nós temos uma ideologia que, após o término da consulta e do tratamento, avaliamos o paciente ao fim de 6 meses, exatamente para essas situações. Às vezes, uma simples limpeza dá para nos ajudar a diagnosticar situações que, quando o paciente vem em estado de dor, nós, efetivamente, era uma cárie incipiente que se estava a formar, mas que ao longo de 6 meses ficou muito maior e nós conseguimos diagnosticar ao fim de 6 meses e dar o tratamento adequado. Se todos os pacientes fizessem efetivamente isto, nós tínhamos uma saúde oral muito maior no nosso país. Muito bem. E temos aqui mais um caso para comentar, portanto, passamos para a próxima fotografia. Vamos ver esta imagem. Esta imagem, este caso, é um caso pelo qual eu tenho um carinho muito especial. Como vocês podem ver aqui, a gengiva deste paciente era uma gengiva que apresentava supuração. Está escura por baixo, não é? Mas essa cor é mesmo dele. O facto à volta dos dentes é que conseguimos ver ali placa bacteriana. Sim. E quando apertávamos, ele tinha bolsas que supuravam. Este meu paciente, ele efetivamente tinha um dentista que o acompanhava, mas não lhe conseguia dar soluções para a situação dele. E ele vai à consulta e diz-me que já lhe tinham dito que o caso dele era cirúrgico, mas que ele não queria cirurgia de todo, porque ele nasceu com lábio amporino e durante a infância foi submetido a muitas cirurgias. Claro, claro. E então, como isto se tornou traumático para ele queria algo que lhe desse função, melhorias de estética, mas principalmente função. Este paciente, até aos 27, 28 anos, não sabia o que era mastigar. Ele não mastigava. Então,
eu expliquei-lhe que efetivamente podíamos fazer aqui uma tentativa de melhorar, colocando a parte de coroas fixas na parte anterior, metermos próteses na parte posterior e fazermos ali uma higienização, raspagens e tudo para que haja uma gengiva saudável, mas mantendo esta classe 3 que ele tem. O que é uma classe 3? É quando o maxilar inferior está à frente do superior. E mantivemos esta classe 3 porque é funcional, é dele, mas melhorámos bastante a nível de estética e de função. E quando acabei este tratamento, este paciente diz à namorada: vamos hoje comer uma francesinha. Sem dúvida. É uma questão de mudar vidas também, sem não é? Dúvida. E por isso mesmo fizemos agora algum suspense para ver o pós. E aqui vemos um sorriso, não é? Sem dúvida. Um sorriso e função mastigatória. O que ele pretendia efetivamente era mastigar, ele queria comer, queria saber a sensação do que era mastigar, saborear a comida, porque ele engolia. Ele engolia. E realmente é isto que nos dá ânimo diariamente, estas situações, e depois de vermos os resultados finais, sem dúvida a nossa missão está cumprida. Claro, começou por dizer que era um caso especial, não é? Sem dúvida, e muito especial. E para terminar, temos aqui a próxima imagem também, explicativa. Esta imagem, eu até tenho a seguir a fotografia de um caso assim. O que é que acontece? Muitas vezes, esta paciente era uma paciente minha que chegou à consulta, tinha os 2 premolares, que é a seguir ao canino, estes 2 premolares estavam desvitalizados e eram muito escurecidos, tinham resinas, esteticamente ela inibia-se a sorrir, porque tinha esses 2 dentes assim e tinha a ausência do dente atrás, que é o molar. Sim. Entretanto, ela não poderia ser submetida à cirurgia de implantes porque era uma doente oncológica que há 3 anos tinha sofrido um problema oncológico e ainda estava a fazer bifosfonatos. Nestas situações, o que é que nós fazemos? Reabilitamos de uma forma fixa e fizemos um pôntico, preparámos os dentes e fizemos um pôntico de forma a dar harmonia, estabilidade, função e estética, sem ser perceptível que tem ali aquelas coroas. Ou seja, a aparência é mesmo de um dente natural, como nós podemos ver aqui. Nem parece que tem uma coroa, 2 ou 3 coroas. Sim. Muito bem. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença neste consultório e por nos ter trazido este tema aqui tão importante das coroas dentárias. Vamos agora ao encontro das dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada, doutora Elsa Nunes, médica dentista com diferenciação em reabilitação oral no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Espinho. Estamos agora disponíveis para receber todas as suas questões por telefone, portanto por chamada. Para isso deve marcar no telefone 22 508 3297 ou também por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Já sabe que pode e deve aqui esclarecer as suas questões relacionadas com este assunto, o que aqui estivemos a abordar, a explicar, coroas dentárias ou também outras que encaixem nesta área da medicina dentária. Vamos colocar então a sua saúde oral em dia, vamos dedicar a próxima parte, a segunda parte do consultório a esta especialidade, após este curtíssimo intervalo que vamos fazer já de seguida. Até já!